Bem-vindos a este ao vivo na redação para a rubrica Economia Dia a Dia do Expresso. E hoje falamos de uma verba de 4 mil milhões de euros, que é a verba que o Governo destinou ao pacote de apoio às famílias portuguesas face à perda de poder de compra, consequência de uma inflação como há muitos anos não se via. Foi finalmente apresentado ontem o plano do Governo, que incide em particular em algumas medidas que já vamos detalhar, mas que olhamos assim de forma generalizada agora. 125 euros para cada contribuinte a pagar em outubro para quem tenha um rendimento bruto mensal até 2.700 euros, a que se acrescenta um adicional consoante o número de filhos, uma descida do IVA da eletricidade de 13% para 6%, embora não para a totalidade do consumo, manutenção da redução do ISP até ao final do ano, rendas e passos dos transportes congelados para 2023 e ainda, provavelmente uma das medidas que mais vai dar que falar e que se dirige aos pensionistas, o pagamento de um apoio adicional já no mês de outubro, que vai ser de uma meia pensão, mas que no fundo é uma antecipação de rendimentos que afeta depois a atualização de pensões em 2023, em 2024, perdão, e daí em diante. Vamos trocar então estas ideias por explicações mais concretas com a jornalista da secção de Economia do Expresso, Sónia Lourenço, que escreve sobre estes temas, e também com o professor da Nova School of Business and Economics, Pedro Brinca. Obrigada a ambos por estarem aqui connosco. Olá. Eu começo por ti, Sónia. Estas são, no fundo, as medidas que se aguardavam, na tua opinião? São na linha das medidas que se previa. Há aqui algumas novidades, nomeadamente em relação àquele primeiro pacote de apoios e que soma a este, porque fazendo os tais 4 mil milhões que referias, logo em abril, maio, na altura do Orçamento de Estado, em que, se te recordas, houve aquele apoio de 60 euros ao cabaz de bens essenciais, à compra do cabaz de bens essenciais, apenas durante 2 meses, também é um apoio pontual, mas aí apenas para as famílias mesmo de muito baixos rendimentos. Agora esse universo é muito alargado com estes 125 euros, como dizias, para rendimentos brutos mensais até 2.700 euros, o que na prática, e segundo alguns especialistas do mercado de trabalho com quem eu falei, significa apanhar a esmagadora maioria, talvez 90% dos trabalhadores do setor privado. No setor público há alguns salários na faixa um pouco mais alta, por causa, estamos a falar de médicos, docentes, universitários, juízes, portanto com salários mais elevados, mas mesmo no setor público abrange a esmagadora maioria dos trabalhadores, porque sabemos que os salários se concentram na faixa, na banda mais baixa da distribuição. A maioria dos salários em Portugal não chega aos 1.000 euros. Portanto, de facto, há um alargamento desse apoio agora à esmagadora maioria das famílias. A maioria vão receber este apoio dos 125 euros. Temos o apoio também para os dependentes, que é considerado importante pelos especialistas, sinaliza esta preocupação também com os objetivos de erradicação da pobreza. Depois temos aqui medidas como o que referiste dos pensionistas. Já estava sinalizada alguma antecipação do aumento que seria pago em janeiro pela fórmula de atualização legal anual, e todos os jornais já tinham avançado que o que dita a fórmula e que tem em conta a inflação e o crescimento da economia, e o crescimento está a ser muito forte porque estamos a recuperar da pandemia, não é, da crise pandémica, somado à inflação que é elevada, isso ditaria uma subida inédita nas pensões para o próximo ano, e o Governo antecipa aqui uma parte desse aumento para este ano. Mas falo com uma solução que levanta aqui muitas interrogações e questões, e que o que os especialistas todos apontam é que vai penalizar os pensionistas no futuro, porque essa antecipação é feita através desta prestação extraordinária de meia pensão e, portanto, os valores que serão pagos em janeiro, o aumento percentual em janeiro, vai ser inferior ao que seria se não houvesse esta... É subtraído daquilo que já vai ser avançado este ano, não é? Exato. A Ministra, ainda hoje na conferência de imprensa, à par do Ministro das Finanças, a Ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, garante que o rendimento em 2023 não será penalizado, será exatamente o mesmo que se houvesse uma aplicação estrita da fórmula em janeiro, como está previsto na lei. A verdade é que nós não sabemos como é que vai evoluir a inflação, logo para começar. E depois também tem a ver com a base de referência para o futuro. Ou seja, primeiro é preciso que as contas, as projeções do Governo batam certo. E segundo, e mesmo dando isso como certo, há o outro fator, que é, como o aumento percentual em janeiro vai ser menor do que seria se não houvesse esta antecipação, o valor
consolida de base, portanto, na pensão de base das pessoas, vai ser menor. Ou seja, as pessoas vão chegar ao final de 2023, embora com o mesmo rendimento que teriam, com uma pensão de base inferior, porque o aumento percentual em janeiro também vai ser inferior. O que significa que os aumentos em 2024, em 2025 e nos anos seguintes vão incidir sobre uma base menor e, portanto, também vão ser mais modestos. Professor, se tivesse que apontar os prós e os contras daquilo que foi o pacote anunciado ontem, provavelmente seguiria também nesta linha de pensamento ou tem mais algumas ideias que gostaria de colocar? Eu vou ser um pouco original, eu vou dizer que o meu pró e o meu contra é a mesma coisa. Eu acho que existe aqui uma originalidade histórica, acho que todos os programas que já foram aprovados, este introduz uma condicionalidade que não foi observada historicamente, ou seja, o conjunto de medidas que foram aprovadas são, por um lado, mais pontuais, únicas, por exemplo, esta questão da transferência dos 125 euros ou até dos 50 euros por família, que são únicas no tempo, é uma modalidade de apoio que historicamente acho que não tem sido muito observada, não é? E que é pertinente, tendo em conta que há uma perda de poder de compra latente, não é? Claro, o que eu acho é que elas podiam ser ainda mais condicionais, ou seja, porque é que nós temos inflação? Nós temos inflação porque a capacidade que as pessoas têm de comprar bens e serviços, ou a vontade que as pessoas têm de comprar bens e serviços, é superior à capacidade que a economia tem de os produzir. E das duas, uma. Ou se produzem mais bens, ou temos que viver com menos, consumir menos, para que a inflação pare, não é? Para que acabe. Dito isto, o grande desafio, o grande problema aqui é arranjar um equilíbrio entre, por um lado, lembrarmos que a economia está a crescer, é a economia que está a crescer mais da Europa, temos um crescimento bastante elevado, a taxa de desemprego está muito baixa, por isso é arranjar aqui um equilíbrio entre, por um lado, ser consistente com as medidas que têm procurado arrefecer um pouco a economia, e não podemos estar aqui com meias palavras, arrefecer a economia significa tirar poder de compra aos portugueses em média, mas ao mesmo tempo evitar que isto, para controlar a inflação, mas evitar que ao mesmo tempo isto tenha uma consequência social grave, porque sabemos que nem todas as pessoas têm o mesmo poder de compra, nem todas as pessoas têm a mesma disponibilidade, nem todas as pessoas têm o mesmo grau de vulnerabilidade a estas políticas. E é esse equilíbrio que é importante. O meu pró destas medidas é que elas foram realmente condicionais. Por exemplo, existe condicionalidade nos 125 euros, é apenas para pessoas até 2.700 euros. Eu acho é que não foram condicionalmente o suficiente. Como disse a Sónia muito bem, isto abrange quase toda a gente. As minhas contas iniciais, assim, feitas à pressa ontem, dava 80%, a Sónia disse aqui 90%, provavelmente até estará mais perto. No setor privado, pelo menos no setor privado, os dados dos quadros pessoal, os especialistas com quem falei apontam nesse sentido. Sim, provavelmente entre 80 e 90%. A ordem dos 90%. Ou seja, estamos a dar poder de compra a toda a gente, não é? Por exemplo, no caso então da prestação de 50 euros por criança, então aí é que não há condicionalismo nenhum que não seja ter crianças. Eu sou pai, eu tenho uma criança e eu não preciso desse apoio. Obviamente que, quer dizer, não digo que não há dinheiro, não é? Mas, objetivamente, eu felizmente não preciso. Os baixos salários médios que existem em Portugal, de alguma maneira também dar aqui, ter aqui uma medida em cima da mesa que não os deixe de fora. É porque isso tem sido uma crítica apontada, geralmente. Eu percebo, e isto que eu vou dizer não é nada popular. A forma como é gerida a questão salarial em Portugal. Eu percebo, e isto que eu vou dizer não é nada popular. Mas só existe uma maneira das pessoas, de forma sustentada no tempo, poderem melhorar o nível de vida. E essa é as pessoas que terem capacidade de criar mais valor acrescentado. Dar dinheiro desta forma não é essa medida de todo. E quando nós estamos a contrariar, a tentar acalmar a inflação, e temos numa crise que está motivada precisamente por uma subida generalizada de preços, isso pode ter uma consequência complicada. Para resumir, na minha posição, é bem-vindo algum condicionalismo nas medidas. Acho que pecaram por esse condicionalismo não ser suficientemente mais progressivo, mais forte. E em relação à questão das pensões, também como é que está a ver o futuro a partir de 2024? Eu partilho preocupação? Eu partilho a preocupação da Sónia por inteiro, até porque boa parte do conhecimento que eu tenho dessa temática foi dado pela Sónia. Eu, se fosse pensionista, a não ser que tivesse algum problema de liquidez imediata grave, eu, se fosse pensionista, preferia não ser abrangido por esta medida, tão simplesmente quanto isto, porque aquilo que eu vou receber agora é uma antecipação daquilo que eu vou receber em 2023. Em 2023, fica ela por ela, mas depois, em 2024, a minha pensão vai ser atualizada a uma taxa que vai incidir sobre uma base menor. Logo, vou ter um aumento inferior àquele que teria tido se a medida não estivesse em vigor.
como tal, preferia não ser abrangido pela medida. Sónia, uma das reações que nós tivemos a oportunidade de ver, foi logo ontem à noite ainda, foi de diversos partidos políticos a achar que estas medidas são insuficientes, porque, por exemplo, em relação aos passos sociais, obviamente não há uma subida de passos, mas por outro lado também não há uma diminuição, como fizeram vários países europeus, e em relação até às rendas, que há um congelamento daquilo que podem ser os aumentos até 2%, mas não há um pacote de compensação para os senhorios. Como é que te parece? Isto são dois dos temas apenas que faliram críticas. Parece que a oposição está a levantar questões que são pertinentes? Eu acho que são questões pertinentes. A questão do teto das rendas, até que o Primeiro-Ministro referiu, os tais 2%, até levanta aqui uma outra preocupação de uma área que não foi abordada no pacote. Não houve uma palavra referida, por exemplo, para a função pública, que teve este ano uma atualização salarial de 0,9%, não é muito abaixo da inflação. Não houve uma palavra dita sobre o Primeiro-Ministro para a função pública e sinalizando para 2023 o que vai acontecer. E as notícias que me parece que ficaram implícitas nas palavras dele não foram nada positivas para a função pública, porque o que António Costa falou quando referiu até a questão do teto para as rendas nos 2%, é que 2% é o valor da inflação de referência para o Banco Central Europeu que devemos almejar e que, portanto, essa deve ser a referência para a atualização de prestações e de outras medidas de índole administrativa que são decididas pelo Estado, caso da definição das rendas, mas também caso, por exemplo, dos salários da função pública. Portanto, parece-me aqui implícito que os funcionários públicos devem preparar-se para ter um aumento não muito além desses tais 2%, apesar da forte perda de poder de compra. E na questão das rendas, verifica-se o mesmo problema com os pensionistas, porque se a renda vai aumentar a um valor inferior, significa que para o próximo ano a taxa que for aplicada, e vamos supor que vamos voltar à normalidade, vai ser sobre uma base inferior. Por isso, volta-se a repetir o mesmo tipo de problema. Exato. Ou seja, mesmo que haja de facto a compensação para os senhorios via IRS e IRC, a atualização é feita sobre a base. Este ano, que não sabemos ainda muito bem como é que vai acontecer, para os anos seguintes vai repetir-se o problema. E há aqui uma outra área, falando também sobre as rendas, que é importante. Aliás, a maioria dos economistas com quem eu já falei sobre isto consideram que esta é uma das medidas mais emblemáticas e com maior impacto para as famílias, de facto, essa contenção das rendas, mas, por outro lado, ficou totalmente fora a questão do crédito à habitação, onde as pessoas estão a sofrer um agravamento de prestações muito forte por causa da subida dos juros e que vai continuar a subir, porque ainda esta semana, na quinta-feira, a reunião do Banco Central Europeu, onde vai certeza quase absoluta ser anunciado um novo aumento de taxas de juros de referência, resta saber exatamente ainda de que montante, mas que vai levar, portanto, à continuação da subida das famosas taxas Euribor e que são decisivas para as famílias com crédito à habitação. Porque, como em Portugal a regra é que o crédito à habitação seja de taxa variável indexada a Euribor, a subida das Euribor significa que a prestação agrava-se. É isso que já está a acontecer e vai continuar a acontecer. Podemos até falar até daqui de uma questão de alguma discriminação entre as famílias que são arrendatárias e que têm aqui um teto ao aumento das rendas e as famílias que investiram na compra da sua casa através do crédito à habitação. E que são um número muito expressivo. Os dados do Banco de Portugal apontam para 1,3 milhões de famílias em Portugal com crédito à habitação e que estão a ver as suas prestações a subir de forma acentuada e que para já não se vê um fim a esse aumento, vai continuar a subir. Portanto, os economistas com quem eu falei também apontam que, se os juros continuarem a subir, vai ser necessária uma medida para estas famílias, porque senão temos aqui um problema gravíssimo no país em termos de incapacidade das famílias conseguirem cumprir as suas obrigações. Vejam os tempos em que vivemos, não é? Quer dizer, nós temos, por um lado, porque é que o Banco Central Europeu vai subir as taxas de juros? Para controlar a inflação. E o que é que fazem os governos? Adotam medidas para contrariar a medida que o Banco Central Europeu está a tomar para controlar a inflação. Ou seja, isto é complicado, por isso é que eu apreciei tanto. Não, por isso é que eu apreciei tanto que nós não devemos mexer na média. Nós não devemos mexer na média, mas as medidas devem ser dirigidas. É uma questão social. Nós temos que diminuir a pressão sobre preços. E por isso é que sobem as taxas de juros. Não é? Se nós vamos, por outro lado, esterilizar ou compensar, se quiser, tornar menos eficaz a subida das taxas de juros, nós estamos a lutar contra o Banco Central Europeu e estamos a prolongar este estado de coisas ainda mais. Okay? O que nós temos que fazer, porque é assim, a partir do momento que há um choque de oferta, que é o que aconteceu, parece a energia sobe brutalmente, nós temos que nos habituar a viver com menos.
Isto pode não ser popular, pode não ser muito... quer dizer, mas é isto. Politicamente não é fácil de dizer isso não é às fácil. pessoas, não é? Nós, mas tem que se arranjar uma maneira. Se a energia custa mais caro a todos nós, custa mais caro a todos nós. Nós podemos tirar de um lado para dar no outro, mas em média temos que aprender a viver com isso. Agora, temos é que assegurar a questão social. E assegurar a questão social significa que as medidas têm que ser dirigidas às famílias mais vulneráveis. E por isso é que eu apreciei alguma condicionalidade que foi feita, na questão dos 125 euros, por exemplo, mas acho que não foi longe o suficiente, porque não sejamos ingênuos. Tudo aquilo que nós fizermos para dar poder de compra aos portugueses está a lutar contra as políticas do Banco Central Europeu de arrefecer a economia e controlar a inflação. O que nós temos que fazer é assegurar a questão social. Deixa-me juntar só aí uma chega, que é precisamente as recomendações que a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, em vários estudos, têm feito. É que, em vez de medidas de largo espectro, como os governos europeus estavam a adotar no passado e continuam a adotar com os novos pacotes de medidas que têm vindo sendo conhecidas este verão e agora em Portugal também, como, por exemplo, a redução dos impostos sobre os combustíveis, que beneficia todas as pessoas, todos os consumidores, não é? Portanto, é uma medida de largo espectro, como eles o designam, que as medidas devem não ser desse tipo, mas muito focadas para apoiar as famílias mais vulneráveis, e as famílias mais vulneráveis, não há dúvidas, são claramente as famílias de menores rendimentos, que são particularmente afetadas por esta inflação, porque esta inflação está a incidir sobretudo em bens essenciais, nos bens alimentares, na energia, e as famílias de menores rendimentos são as famílias onde esses bens essenciais têm um peso muito acima da média no seu cabaz de consumo, porque o seu cabaz de consumo é muito limitado, portanto vai para os bens essenciais e pouco mais sobra, ao contrário das restantes famílias que têm maior capacidade de manobra, de limitar, por exemplo, diminuir o tipo de consumos não essenciais para fazer face a esses aumentos. Para já, a decisão do governo português, mas nesse prisma não foge ao que está a acontecer nos outros países europeus. Têm sido medidas de largo espectro beneficiando famílias muito largas. E algumas destas medidas podem ter efeitos até diferentes dos objetivos. Por exemplo, no mercado de eletricidade, de facto, em que são bens que têm uma oferta muito rígida, ou seja, os produtores de energia não conseguem reagir no curto prazo a um aumento de preços com aumento de capacidade de produção. O que vai acontecer com a descida do IVA é que provavelmente vai haver mais uma transferência de receita do Estado pela descida do IVA para o produtor do que propriamente uma descida para o consumidor. Não é? Uhum. Tendo em conta tudo isto que aqui falámos, que pistas é que acha, professor, que todas estas medidas podem deixar, tendo em conta que vem um orçamento, que já não demora muito tempo para ele? Sim. Não, acho que lá está, havia duas coisas que eu acho que eram importantes nestas medidas. Uma, o tal condicionalismo, que já discutimos aqui, e segundo, medidas que fossem fácil do ponto de vista político de não se perpetuarem no tempo. Foi uma preocupação, aliás, de Mário Centeno, quando ele falava da questão de ter muito cuidado com as medidas procíclicas. Pronto. E isso é muito mais difícil, por exemplo, daqui a 6 meses, reverter as descidas do IVA. Não é? Pronto. Até por isso é que eles disseram logo que a descida do IVA era temporária e já estava programada para depois voltar ao normal. Ou seja, porque politicamente é complicado, não é? Vir o governo dizer, não, agora estamos no tempo de vacas gordas, então vamos só outra vez subir os impostos. É muito mais difícil fazer isso do que é meter agora um cheque no correio de 125 euros e não voltar a meter um cheque de 125 no futuro. Mas pode ser uma explicação para o governo ter optado pelo tal cheque de 25 euros em vez de ter reduzido as taxas de IRS para os escalões de rendimento mais baixos. Estava em cima da mesa. Reverter depois uma descida ou atualizar os escalões de IRS. Exato. Porque os escalões de IRS não foram atualizados. Mas depois reverter uma descida no IRS seria politicamente muito mais complicado. Sim, sem dúvida. Sónia Lourenço, Pedro Brinca, muito obrigada. Estamos no dia a seguir à apresentação deste pacote de medidas do Governo, que vai continuar a ser discutido pela semana fora, de certeza, até porque ainda há mais medidas na área da energia que vão ser reveladas. Falamos então daquilo que está em cima da mesa e do que poderá vir a estar e, naturalmente, voltaremos a acompanhar este tema nas páginas do Expresso e também no nosso online.